Porque veja só, essa situação tinha um corte de importância para o motorista. Para a viúva que estava lá, era outra coisa, né? Isso era tudo bem? A gente não pode passar? Vamos lá. Mas se não entrar, ó, põe isso aqui, ó, que eu trouxe. Sou professora da escola de enfermagem. Põe isso aqui primeiro. Eu Põe tenho esse primeiro, aí põe o outro. interdisciplinar de pesquisa em perdas e luto. E uma das linhas de pesquisa que a gente desenvolve no grupo é relacionada a cuidados paliativos. Então, tá bem, a minha especialidade é em pediatria. Eu sou enfermeira pediátrica, trabalhei em UTI. A vida inteira cuidei de criança e eu levo os alunos de graduação para o hospital pediátrico, especificamente de oncologia, onde a gente então tem essa experiência prática de ter pacientes em cuidados paliativos, no caso crianças em cuidados paliativos. Então eu vou contar para vocês um pouco dessa minha experiência e talvez trazer algumas reflexões em cima do Dia Mundial de Cuidados Paliativos, que teve como temática, que esse ano teve a temática de vidas esquecidas, pacientes ocultos. E eu começo dizendo para vocês que, na maior parte das vezes, é exatamente assim que a gente vê, que eu sinto esses pacientes, né? Eu não sei se alguém já recomendou para vocês, se vocês já tiveram oportunidade de ler o livro Oscar e a Senhora Rosa. E a história do Oscar é exatamente o que acontece na realidade. Quando o paciente não tem mais possibilidade de cura, os médicos deixam de ter interesse nele. Muitas vezes a equipe inteira, os profissionais de saúde inteira, as próprias enfermeiras muitas vezes entram no quarto porque precisam fazer as coisas, mas entram no quarto sem olhar para a criança, sem conversar com a criança, e a mãe, os pais, os familiares que estão ali percebem tudo isso. Então, nem todo mundo gosta de estar ao lado das pessoas que estão morrendo. E a Érica Grimmer, que ela falou uma frase, ela falou assim, nem todo médico fala para a família que o paciente vai morrer. Uma vez eu vi uma entrevista de uma jornalista que o marido dela morreu no UTI e que ela falou, vocês me falaram que ele ia morrer, não que ele estava morrendo. E é muito diferente eu ouvir que ele vai morrer ou que ele está morrendo. Morrer todo mundo vai. Eu tinha esperança de que ele ainda fosse viver muito mais. Agora, se vocês tivessem me dito que ele estava morrendo, eu teria feito outras coisas. Então eu acho que quando a gente cuida dos pacientes em cuidados paliativos, ainda que nem todos estão nessa fase de estar morrendo, é bom que a gente tenha essa clareza que a pessoa ainda está viva, mas que ela precisa de cuidado e a família está ali, também precisa ser cuidado. Bom, se quiserem me interrompendo, eu vou passar muitas coisas rápido, porque acho que a Erika já falou, então toda essa história, né, de onde a gente vem especialmente do St. Christopher, com a Cecily Saunders, que tem toda a história do cuidados paliativos, que criou toda essa história dos cuidados paliativos, que a gente não precisa repetir. Eu trago aqui a mesma definição que a Erika também já trouxe para vocês, então não vou ler, mas o que eu vou dizer, sendo assim um pouco provocativa nessa questão dos cuidados paliativos, é que cuidar não é uma novidade.
novidade para a enfermagem. Talvez seja uma novidade para os médicos, mas o enfermeiro sempre cuidou. O enfermeiro é formado para cuidar. Então, cuidados paliativos, pra gente, talvez ele tenha uma conotação até um pouco diferente para o médico do que para o enfermeiro ou para o resto da equipe, né? Às vezes eu brinco e falo que os médicos estão descobrindo o cuidado, né? Ou redescobrindo o cuidado. Do lado bom, eu acho ótimo, que bom que isso esteja acontecendo, né? Mas diferente da enfermagem, a enfermagem nasceu como uma profissão para o cuidado, né? Para o cuidado da mesma maneira que é feito cuidados paliativos. Então, a enfermagem veio desde a Guerra da Crimeia, né, também com uma voluntária que a Florence Nightingale, que foi cuidar dos mortos, dos soldados que estavam morrendo, e a primeira coisa que ela questionou foi, mas por que eles estão sozinhos? Se eles estão morrendo, onde estão as famílias desses soldados? Vamos chamar as famílias desses soldados. Então já era ela, como uma voluntária do cuidado, já era uma pessoa que dizia que o cuidado ele tem que ser sempre centrado na pessoa e na família. E hoje a gente tem até um instituto de cuidado centrado no paciente e na família. Então, a definição de cuidados paliativos, se a gente pegar ela da maneira como ela se apresenta, ela não traz muitas novidades para o profissional enfermeiro. A intenção do enfermeiro sempre foi essa, sempre foi, tirando, né, a questão da doença que ameaça a vida, mas para qualquer paciente, sempre foi aliviar o sofrimento, sempre foi atender sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, a pena que a Érica não está aqui, mas a Érica comentou, o cuidados paliativos ele engloba os aspectos psicossociais. É verdade, mas a enfermagem sempre teve essa preocupação de englobar os aspectos sociais, né? O que acontece, especialmente no Brasil, é que a gente tem muito poucos psicólogos e assistentes sociais dentro dos hospitais. Esse número agora está crescendo um pouco, mas há um tempo atrás a gente tinha um psicólogo para o hospital inteiro, um assistente social para o hospital inteiro, né? Então era difícil fazer essa abordagem, mas essa era uma abordagem, era a educação que a gente sempre teve na graduação de enfermagem, era essa. Mas, infelizmente, no meu olhar de enfermeira pediátrica, em contextos que existem ou que descrevem a existência do cuidados paliativos, infelizmente ainda vejo muitas famílias com crianças morrendo sozinhas, né? Quer dizer, as crianças não estão morrendo sozinhas, mas as famílias estão sozinhas. Muitas vezes a mãe está sozinha, porque ela não entende que a criança está morrendo. Da mesma forma que a Letícia, eu também tenho mais experiência em hospital público, são famílias que vêm de toda parte do Brasil, muitas vezes todos os irmãos estão longe dessa criança e a família está totalmente quebrada, né? Cada um para um lado. Então, o pai está lá trabalhando, alguns filhos estão na casa de uma pessoa, outros filhos estão na casa de outra, porque nem sempre a família tem condição de deixar todos os filhos com a mesma pessoa, e geralmente é a mãe ou uma tia no máximo que ajuda no cuidado dessa criança que está hospitalizada e que vem com um longo tratamento, muitas vezes numa situação, chega a estar numa situação já de final de vida, né? Então, acho que apesar de ser uma figura muito triste, né, eu tenho bastante esperança de que a gente sim consiga mesmo fazer realmente um bom cuidados paliativos no Brasil. Acho que ele já tem acontecido, mas a gente ainda tem muito que caminhar e eu vou contar um pouco dos desafios que eu vejo. De maneira geral, aqui eu repito um pouco o que elas já apresentaram, mas trazendo para a questão da criança, essas vidas esquecidas e esses pacientes ocultos, não são só esses pacientes que estão morrendo,
mas são também essas crianças que têm uma condição onde não há possibilidade de cura daquela doença, mas essa criança pode virar um adulto, cada vez com mais perdas, né? Não necessariamente da vida, mas com perdas, na qual tanto a família como a criança precisam aprender a lidar com essa perda ao longo da vida da criança e da família. A gente tem, então, vários exemplos, né? Crianças que têm uma morte prematura esperada, um tratamento que pode ser intensivo e pode prolongar a morte, tudo que a Érica já falou, né? Essa questão de vai para UTI, não vai para UTI, também acontece na pediatria, e eu vou entrar especificamente qual é a especificidade da pediatria, que eu acho que é até um pouco mais complicado. Um outro exemplo de crianças que podem estar em cuidados paliativos e não necessariamente morrendo são as crianças que têm distúrbios metabólicos, crianças que têm epidermólise bolhosa, que são doenças crônicas, doenças que trazem deformidades, que a criança passa pela adolescência tendo essas alterações que ela precisa se expor socialmente desse jeito. Então, o quanto é difícil, o quanto é necessário um cuidado paliativo com uma equipe multidisciplinar para ajudar essa criança, essa família, ou esse adolescente, essa família a passarem por esse processo convivendo com essa doença. Ou seja, de uma maneira ou de outra, sendo uma criança diferente. As crianças com deficiência neurológica é um outro exemplo de crianças que precisam de cuidados paliativos. E essas, com certeza, são as crianças que menos recebem esse tipo de cuidado, especificamente no Brasil, né? Elas podem até estar ligadas a algum grupo de cuidados paliativos, mas elas têm muito mais um controle de sintomas do que propriamente um cuidado paliativo da maneira como ele é descrito pela OMS ou pelas definições que a gente tem. Um outro exemplo que já foi mencionado aqui também são os recém-nascidos com prognóstico reservado, onde a gente tem que cuidar dessa família, né, antes mesmo dessa criança nascer, porque essa criança pode nascer e viver alguns dias, alguns meses, então essa família tem que estar preparada, estar sendo cuidada durante todo esse processo da gestação e do nascimento, para que ela possa sofrer menos com aquela situação. E aí eu trago um pouco a definição da enfermagem para voltar naquilo que eu falei. Então a enfermagem, se você perguntar para qualquer enfermeiro o que é enfermagem, qualquer enfermeira vai responder: enfermagem é cuidar. Qualquer enfermeira vai responder: enfermagem é cuidar. E cuidar é o verbo presente em todas as teorias de enfermagem. Então, se a gente se faltar em qualquer teoria de enfermagem para poder cuidar da outra pessoa e da família, qualquer teoria vai se traduzir em cuidar. Então, o cuidado paliativo, o cuidar significa estar ao lado de pessoas com perda de vitalidade, com dor, com depressão, com perda de autonomia, enfim. A definição da enfermagem, ela já traz o que os cuidados paliativos descrevem, né? Então, a gente começa a ouvir dentro da enfermagem até uma coisa ruim, né? Que é assim: agora estão querendo roubar da gente até o cuidado, né? Não, que bom que a gente vai ter mais gente ajudando a cuidar desse paciente e dessa família. Porque nem sempre a enfermeira cuida também, essa que é a verdade. Às vezes ela fica só lá na burocracia e não cuida. Então, a gente também sabe que existem todos os tipos de profissionais. Mas eu acho que é importante a gente ter esse olhar. Bom, então, eu consigo também ver um quadro bonito, né? Uma coisa bonita para os cuidados paliativos, em pediatria, cuidando de criança. Mas como que criança pode ter uma morte boa?
uma vez eu estava no carro junto com a minha filha e uma aluna. O trabalho da aluna era a morte digna da criança. E aí eu estava conversando com a aluna e minha filha devia ter uns 15 anos, e ela falou assim, vocês podem conversar de morte digna para a criança? Nenhuma criança pode ter morte digna. Não é digno uma criança morrer. Então, a morte de uma criança é sempre prematura, especialmente para a família. Né? Acho que socialmente ela é prematura, mas especialmente para a família. Ninguém tem filhos esperando que o filho morra antes da gente. Então, diante de tudo que a Érica trouxe, das dificuldades, e ela se apresentou como geriatra, como alguém que cuida de pessoas idosas, né? E pelo ciclo da vida a gente aceita melhor a morte para uma pessoa que já tem idade do que para uma criança. Vocês imaginam trazer toda a situação que a Érica descreveu para o contexto da pediatria. É uma situação muito difícil. Ela é difícil para a família, ela é difícil para a criança, que sabe que está morrendo muitas vezes, ou que sabe que tem uma doença que é incurável e que ela pode viver até a adolescência, até jovem adulto, enfim, mas que ela vai ter que lidar sempre com aquela doença. E é difícil para os profissionais, né? É muito difícil para os profissionais, para os enfermeiros, para os médicos, para todo mundo da equipe e para os médicos especialmente, porque como a Érica mesmo trouxe, a formação deles é uma formação curativa, não é uma formação de cuidado, é uma formação biológica. Então, estar diante de uma criança que vai morrer e ter que contar para essa família que a criança não tem mais cura, eles não aprendem isso. Eles não aprendem isso na faculdade e não é o que eles querem fazer. A maioria deles entra na faculdade para cuidar, para curar, né? Para poder oferecer a vida, um bom prognóstico. Bem, eu acho que cuidados paliativos pode acontecer em qualquer lugar e é uma questão de treinamento. Né? Então, o que as nossas pesquisas mostram é que realmente os profissionais ainda não estão preparados para conversar, para apresentar o que são os cuidados paliativos, para oferecer para essas famílias os cuidados paliativos, para mostrar os benefícios dos cuidados paliativos. Mas, na verdade, isso leva um tempo. O preparo dos profissionais, o preparo da sociedade para entender que cuidados paliativos não é você largar e não cuidar mais do paciente, não é você desistir do paciente, não é você abandonar o paciente, mas é você estar perto de uma outra maneira, oferecer um cuidado de uma outra maneira. Então, da mesma maneira que a gente levou anos para mostrar a importância de se lavar a mão dentro dos hospitais, e até hoje a gente tem profissionais que não lavam as mãos, a gente vai levar anos para mostrar a importância dos cuidados paliativos, né? E acho que cada uma dessas fotos representa um pouco o que eu acho que é bem importante, que é mostrar cuidados paliativos pode acontecer e não precisa ser especificamente dentro de uma unidade, né? Então, como eu estava dizendo, a gente realizou uma pesquisa que a gente entrevistava os médicos sobre o que você acha, como você acha que você pode oferecer uma morte digna para a criança. E eram médicos de UTI. E os médicos respondiam, aqui na UTI a gente não pode oferecer uma morte digna. Esse paciente tem que ir para uma unidade de cuidados paliativos. Né? Então, eu começo a pensar que a gente precisa de dois tipos de paliativistas. Os gerais e os especialistas, né? De dois tipos de equipe, porque quando eu tenho um paciente eu preciso cuidar dele integralmente como equipe, esteja ele onde ele estiver, seja num berçário, seja numa UTI, numa semi-UTI, numa semi-intensiva. Eu não posso deixar de oferecer cuidados paliativos porque esse paciente não está numa unidade de cuidados paliativos. Mas certamente, numa unidade de cuidados paliativos, essa equipe vai estar melhor preparada no sentido de ter mais experiência, de ter mais habilidade, de ter passado por diferentes histórias e ter
mais jogo de cintura diante das situações, de ter uma maturidade maior em função da resposta da família, né? Acho que a Letícia trouxe coisas bem importantes, da dificuldade também que é para a família entender. E a própria Érica trouxe a dificuldade que é muitas vezes essa comunicação, que um falou e o outro pensa que entendeu e não entendeu, e aí como que fica essa história, né? E a gente vê isso dentro do hospital. Eu já participei de situações onde eu vi a equipe conversar com a família, né, com o pai, com a mãe, e falar que a criança estava morrendo e que ela teria mais conforto se eles sedassem. E o que os pais achavam disso? Para ela ter mais conforto, então eu quero que cede. Então tá, a gente vai fazer isso. Talvez vocês queiram um tempo para ficar com a criança, esse é o tempo que vocês têm, e daqui a pouco a gente volta a conversar para ver se já foi o tempo de vocês, se a gente pode sedar a criança. E esse é o momento que vocês têm para se despedir da criança. E eles explicaram o que é se despedir, né? Porque se você falar para a família, como assim se despedir? O que eu tenho que fazer na hora de me despedir? Bom, e eu vi, eles fizeram tudo direitinho. E eu fiquei por ali, e aí, umas 4, 5 horas depois, eles voltaram, falaram, então, a gente pode sedar para poder oferecer mais conforto? Não, pode sedar sim. E aí eles começaram a sedação, né? E aí uma hora eu entrei lá com uma das alunas e a mãe me perguntou, o que vai acontecer quando ele acordar de novo? E aí eu falei, não. Você lembra que o médico te falou isso que a gente conversou e que não vai acordar de novo? Não, eu não entendi isso. Não, então eu não quero, então eu não concordo com a sedação. E a gente teve que interromper a sedação e felizmente era um momento que ainda foi possível essa criança voltar, né? A criança chegou a ficar consciente de novo por um tempo, e aí esses pais depois entenderam que era aquilo mesmo e concordaram de novo que aquilo poderia ser feito. Então é um momento, muitas vezes já é um momento de luto, já é um momento de confusão, já é um momento de muito sofrimento. E é difícil para a família, diante desse contexto de luto, de sofrimento, ter que tomar decisão. Por isso a importância de se conversar mais sobre isso antes, né? E por isso a importância de se iniciar mais precocemente os cuidados paliativos. Mas para que isso aconteça, a própria sociedade tem que entender o que são os cuidados paliativos. Claro que a gente precisa de boas equipes, mas enquanto a família não entender que os cuidados paliativos é o melhor que a gente tem a oferecer para aquele paciente, apesar de não, naqueles momentos finais especialmente, não poder curar mais, né? Eu acho que a gente não vai conseguir avançar muito. E a gente tem situações que no Brasil, que eu vejo o grande desafio do Brasil para outros países, como por exemplo os Estados Unidos, é que no Brasil, especialmente nos hospitais particulares, o médico é o dono do hospital, é ele que traz o paciente para o hospital, né? E é ele que decide. O médico é o dono do paciente, ele é o dono do paciente. Então todo o trabalho que a gente faz de segurança de paciente, de qualidade, é muito difícil. É difícil fazer o médico lavar a mão, porque para você dar bronca no médico, no bambambam ali, que é quem traz o paciente, o dinheiro para o hospital, né? Você dá bronca para esse médico, ele vai lá para a chefia de enfermagem e reclama de você, e você muitas vezes pode ser mandado embora no dia seguinte. E eu estou contando a experiência de enfermeira, mas isso vai acontecer com qualquer profissão. E isso acontece também com as equipes fechadas de hospital. Então, eu tenho uma equipe que é
de médicos, enfermeiros, profissionais de dentro da unidade de terapia intensiva, que querem, que estão acompanhando o paciente, que entendem que a melhor conduta é não entubar ou é entubar, não sei, mas eles não podem decidir. Eles podem decidir enquanto o médico não estiver lá, mas quem dá a palavra final é o dono do paciente. É ele que tem que concordar com o que está sendo feito. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. O hospital não é aberto para médicos externos. Na hora que você entra no hospital, você vai ser tratada com o médico que está lá dentro, com a equipe que está lá dentro. Então, aquela equipe, ela tem uma autonomia, ela acompanha o paciente o tempo todo. A gente tem isso um pouco no hospital público, mas muitas vezes são hospitais escola, que a gente tem também os titulares, que a gente tem também uma hierarquia, porque culturalmente a gente ainda tem uma hierarquia dentro do hospital, e para a gente passar e vencer essa história cultural e hierárquica dentro do hospital, ainda vai levar muitos anos. Né? E aí sim a gente vai poder implementar um cuidados paliativos de verdade. Acho que a Érica falou bastante disso, né, o que é importante dentro dos cuidados paliativos, o alívio da dor, físico, emocional, o cuidado físico, emocional, prático, eu acho que é muito importante, e a Letícia trouxe muito bem essa questão de todas as dificuldades da família, que bom que existem assistentes sociais que possam fazer esse trabalho, e isso parece uma coisa burocrática, mas é uma ajuda enorme, prática para a família, né, que fica absolutamente perdida nessa situação. Então, eu já tive chance de atender famílias em casa e a família me perguntar, mas o que eu faço se ele começar a passar mal? Bom, quais são as suas opções? Você tem convênio? Você não tem convênio? Como você levaria ele para o hospital? Quem te ajudaria a colocar ele dentro do carro? Você vai ter que chamar a ambulância? Então vamos montar uma lista aqui na geladeira, grudar na geladeira o que você vai fazer no momento de emergência, se é isso que vocês querem. Se vocês vão levar para o hospital, ele vai morrer aqui. Né? Como que é essa questão? Então, essas questões práticas, ainda que elas pareçam muito bobas, elas são de extrema importância para a família. Né? Aquela mãe que está lá com a criança há 3 meses, sem poder falar com os outros filhos, sem saber o que está acontecendo com os outros filhos, às vezes uma ligação por Skype, às vezes uma carta que ela possa escrever para os outros filhos, fazer chegar uma carta para ela, isso é uma felicidade que não tem preço para ela, também é um cuidado. Então acho que o todo é o todo mesmo, né? É o prático, é o espiritual, e a gente tem que incluir então todas essas coisas que a Érica falou. Eu acho que os cuidados paliativos podem acontecer em equipe, mas para isso acontecer, de novo, né, como ela apresentou, a gente precisa sim de uma política pública real, verdadeira, que aconteça, que seja de verdade, que todo mundo conheça, que todo mundo possa chegar no hospital e falar, eu quero cuidados paliativos. Né? Não é assim que acontece hoje nos hospitais. Então, para você ter cuidados paliativos no hospital privado, o dono do paciente precisa prescrever cuidados paliativos. Né? Se o médico não prescrever cuidados paliativos, a equipe de cuidados paliativos não pode entrar e se aproximar do paciente, porque tudo gira em torno de dinheiro. Então, a gente aos poucos está vencendo isso, porque o hospital privado está vendo que isso também é vantajoso, mas vai demorar um tempo para isso chegar no nível que a gente realmente acredite que seja o nível ideal. Um bom cuidados paliativos não existe sem uma prática baseada em evidência, e a gente já tem muitos artigos publicados, especialmente em revistas internacionais, que são lugares que têm mais experiência com os cuidados paliativos, com experiências com equipes multiprofissionais que conversam, que falam, que sabem como interagir com a criança, com a família e com a criança, que pegam esses pacientes bem precocemente e não de uma hora para outra joga, como a Érica falou, para a equipe de cuidados paliativos, que agora está difícil de resolver.
e com a questão de uma experiência de clínica prática. Eu realmente acredito que um dos caminhos que a gente vai vivenciar vai ser esse, até porque os cursos estão surgindo por todos os lados, né? Toda hora a gente vê cursos de cuidados paliativos, muitas vezes sendo oferecidas por pessoas que nunca tiveram experiências de cuidados paliativos, o que é um pouco assustador para mim, né? Mas é a nossa realidade e a gente tem que ter cuidado com isso também. Mas hoje a gente ainda tem o que a Erika trouxe aqui, que é você pegar o paciente daqui, do curativo, e quando a equipe do curativo não dá mais conta, ela joga o paciente por cima do muro e fala, toma que o paciente é de vocês, ou porque eu não consigo conversar com a família, ou porque eu não consigo mais lidar com os sintomas desse paciente, enfim, por N motivos, né, o médico acaba passando o paciente e a família para cuidados paliativos. Mas isso demora, isso ainda está muito lento, né? O problema disso é que, acho que a Letícia mesmo trouxe, mas a Erika também falou, quando a gente pega em cima da hora, assim, especialmente nas situações de final de vida, como você vai fazer um vínculo com essa família para eles realmente acreditarem no que você está falando, para eles realmente acreditarem que você está ali para ajudar, para oferecer o melhor cuidado, para poder cuidar, para oferecer conforto, para aliviar sofrimento. Cada vez, se você está cada vez mais próximo da morte, cada vez mais longe do curativo, né, e aquela família, aquele paciente perdido, sem saber em quem acreditar, porque até então ninguém mais estava resolvendo o problema dele, fica uma confusão na cabeça dessas pessoas e elas não conseguem acreditar mais em ninguém. Por que elas vão ter que, então, acreditar numa equipe de cuidados paliativos, né? Então, tem que ser uma equipe realmente muito treinada para que isso possa acontecer. Acho que tenho experiências positivas, experiências negativas, poderia contar várias aqui para vocês, né? Mas acho que a gente não tem tempo para isso, a Lili ainda tem que falar um pouquinho também. Então, eu termino com esse quadro, assim, quase que como uma esperança, né, de que eu vejo, assim, realmente muitos bons profissionais cuidando de crianças que têm essa situação, controlando sintomas, podendo oferecer uma melhor possibilidade de vida para essas crianças que têm condições diferentes de vida, né? E também, especialmente nas situações de final de vida que não são fáceis, né? E só uma última coisa, não sei se a Lili vai falar ou não, mas uma coisa que a gente vê muito dentro do hospital e que é muito importante, que é muito difícil de trabalhar, é que a gente trabalha, especialmente na situação de crianças, trabalhar com a família, em todas as situações a gente trabalha, mas com a criança, a família está sempre lá. E o que acontece é que as pessoas estão em tempo diferente, né? A mãe está num tempo, o pai está em outro tempo, a criança está em outro tempo, e a gente muitas vezes tem que advogar, tem que ajudar uma conversa dentro da família, tem que ajudar eles a abrirem a conversa para a criança. A mãe sai para chorar longe da criança, achando que a criança não está vendo nada, mas a criança está vendo tudo, a criança sabe dizer exatamente o que ela tem, ela conhece todas as medicações que ela está tomando. A gente tem adolescentes que morrem direto com a gente, ou que tem essas restrições, por exemplo, com fibrose cística, com essas doenças dermatológicas, enfim. Eu acho que o olhar ele tem que ser um olhar de família e um olhar que a gente tem que estar o tempo todo do lado, prestando atenção na unidade familiar e nas pessoas individualmente, né? E olhar qual é o tempo de cada um e como a gente pode ajudar essa família como um todo a continuar juntas com essas pessoas, cada um num tempo diferente. Acho que estou à disposição para perguntas, mas posso virar para a gente. Perguntas? É bom pensar que cuidados paliativos também se aplicam a crianças, né?
Gina, qual que é o nome da enfermeira que você falou? É, no comecinho? Florence Nightingale. Essa aí. Florence Nightingale tem a lâmpada dela. Foi a dona da lâmpada que cuidava dos soldados, né, com a lâmpada da enfermagem. Por isso que a enfermagem é representada por